O caso Master ganhou novos capítulos dentro do Supremo Tribunal Federal. O decano da Corte, Gilmar Mendes, criticou a condução do ministro André Mendonça na relatoria do inquérito. Aliás, não foi só André Mendonça que ele criticou vários colegas também e o TSE. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Em entrevista ao programa Roda Viva desta última segunda-feira, Gilmar Mendes disse que André Mendonça cometeu um erro crasso ao revelar que foi procurado por um advogado com uma proposta de delação seletiva. Gilmar ressaltou que um relator não pode participar de tratativas relacionadas a acordos de colaboração. Mendonça nega participar desse tipo de negociação e disse nem ter acessado o material. Mas o recado de Gilmar foi direto. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Ao levar a crítica para o campo processual, o decano do STF não apenas diverge do colega de corte. As ponderações também abrem espaço para questionamentos que podem surgir ao longo da investigação. Esse é um cenário já antecipado por Mendonça, que falou abertamente sobre tentativas de criar vícios no processo na semana passada. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo o que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Até o momento, Mendonça demonstra ter maioria na segunda turma, mesmo diante das decisões do caso Master. A tendência é que ele só perca esse apoio se adotar medidas consideradas muito fora da curva, algo que, por enquanto, parece improvável. Os próximos testes já estão postos. A decisão sobre o futuro de Vorcaro na cela especial da Superintendência da Polícia Federal e a resposta às queixas do careca do INSS, que alega ter sofrido pressão para fechar um acordo de delação na Papuda. As ponderações de Gilmar se assemelham às falas contra os excessos da Operação Lava Jato, em que decisões foram anuladas sob o argumento de contaminação processual. Desta vez, porém, o alvo não é um juiz de primeira instância, é um colega de Supremo. E Mendonça não foi o único foco de críticas. Gilmar também mirou o presidente do Supremo, Edson Fachin, que, segundo ele, apresenta um entusiasmo infantil pelo projeto de um novo código de ética para o judiciário e disse que a jurisprudência de Nunes Marques no TSE para censurar uma pesquisa eleitoral não deve se manter. Recondo, a gente já viu muita briga dentro do STF, não é nenhuma novidade isso para nós. Agora, pensa no mensalão, né? O que cada um disse na cara do outro. Mas há um divisor de águas, eu acho. Não sei se é a sua impressão, que é especialista nessa cobertura. Esse divisor de águas não foi nem esse Roda Viva, né? Você estava também, né, Recondo? Estava. Não acho que nem foi esse Roda Viva. Na minha avaliação, queria ouvir você. Esse divisor de águas foi na sessão anterior do Supremo, na semana passada, quando ali ficou muito claro que, do ponto de vista do decano Gilmar Mendes, nós estamos de novo diante de uma lava-jato, ou seja, os responsáveis pela condução da operação estão cometendo vícios insanáveis, portanto, vamos acabar com tudo isso daí. É por aí que vamos? Olha, William, a gente acompanha o Supremo e o ministro Gilmar Mendes também há muito tempo, são 24 anos dentro do tribunal, o comportamento que sempre foi esse, inclusive nas críticas aos colegas. Isso não é necessariamente uma novidade, muito pelo contrário, às vezes é até uma repetição. E já vimos também o ministro Gilmar Mendes, em determinados momentos, estar na maioria e depois figurar na minoria. E quando ele figura na minoria, ele atua dessa maneira mesmo, ou fazendo alertas, se nós quisermos olhar de forma naive, ou então deixando sementes plantadas para lá na frente ele tentar levar o seu voto ou fazer prevalecer o seu ponto de vista. Me parece que é isso que está acontecendo.
O que foi muito interessante, você mencionou isso, é nessa sessão da turma em que ele e o ministro André Mendonça discutiram, o jogo foi completamente aberto. A gente viu todo o jogo com muita claridade. O ministro Gilmar Mendes fazendo as ponderações dele, o ministro André Mendonça já colocando também as suas peças no tabuleiro para fazer esse jogo processual que vai ser feito ao longo desse processo. E aí agora vai nos caber acompanhar todo esse andamento do processo. Claro, o ministro André Mendonça, e aí eu acho que tem um engano do ministro Gilmar Mendes, o ministro André Mendonça não é lavajatista. Por mais que tenha essa visão de combate à corrupção, mas ele sempre manteve e nutriu críticas ao comportamento da Lava Jato de Curitiba e ao juiz Sérgio Moro e depois ministro da Justiça. Então, ele sabe dos erros que a Lava Jato cometeu. E acho que tem um detalhe, William, que no intervalo do Roda Viva a gente mencionou para o ministro Gilmar Mendes. Eu falei para ele, ministro, quando o senhor faz a comparação da Lava Jato com o caso Master, o senhor se esquece de uma peça fundamental, que é, na Procuradoria-Geral da República, não está Rodrigo Janot, que o senhor tanto criticava, está Paulo Gonet, seu amigo, inclusive. Alguém que tem um comportamento completamente diferente e a quem vai caber oferecer a denúncia. Então, nós temos uma grande diferença entre Lava Jato e o caso Master, já na Procuradoria-Geral da República. Essa comparação, às vezes, serve como retórica, mas essa retórica pode, lá na frente, ter algum efeito concreto em algum voto, novamente, do ministro Gilmar Mendes. E o que foi que ele te disse? Ele, na verdade, expôs o seguinte, William, o problema parece estar na Polícia Federal na visão dele, mas ele não especificou o que é isso. É claro que toda investigação, ainda mais uma investigação dessa densidade, dessa profundidade, qualquer investigação criminal pode deixar pelo caminho algum tipo de problema que os advogados venham a apontar. Agora, qual é a disposição do julgador, seja do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal, para, a partir desses vícios, comprometer toda uma investigação? E também fiz essa pergunta a ele, existe uma demanda da sociedade, e está aí a fraude do Banco Master exposta, existe uma demanda da sociedade por investigação e consequente punição dos responsáveis. Como equilibrar o devido processo legal, que é óbvio, é uma premissa, mas com a necessária punição dos responsáveis por essa fraude. E aí também a gente ainda está sem resposta. Só acho que tem uma coisa, William, que é muito ruim, inclusive o primeiro bloco inteiro do Roda Viva foi desse tipo de perguntas, né? De uma desconfiança que paira na sociedade de que em algum momento o caso Master pode virar a Lava Jato. Isso é ruim, inclusive, para as investigações, porque alguém que queira ou esteja propenso a delatar pode apostar que no futuro a conjuntura mude e que ele não precisa entregar absolutamente ninguém e nada do que fez, graças a essa instabilidade e essa insegurança no cenário, o que não é bom nem para a investigação e nem para o Supremo. Pena que a gente não deixa a câmera ligada no intervalo, né? Aqui no WW também não, mas em compensação é meu único decreto imperial nesse programa, Recondo. É proibido falar do assunto do programa no intervalo. Jussara, ministro Gilmar Mendes ligou a famosa metralhadora giratória. Com que calibre ele atira? Olha, William, o que a gente vê, Gilmar Mendes, ele tem uma avaliação de que ele acabou mirando mais André Mendonça, que está à frente do caso Master. Mas quando ele dispara para os outros colegas, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele revela ali o incômodo dele, o decano, o incômodo dele desse isolamento. Então, assim, quando ele cita, crítico sobre o código de ética que Fachin defende, sobre a atuação da ministra Carmen Lúcia à frente do Tribunal do TSE, quando ele também fala sobre a decisão de Cássio Nunes Marques, ele mostra ali que ele não está muito preocupado em ficar bem com os colegas. E, pelo contrário, ele usa muito o espaço e a posição dele de decano para fazer essas críticas. O que chamou muita atenção de interlocutores do STF ao longo do dia de hoje, lá repercutindo a entrevista de ontem, é justamente a posição dele. Mas eles fazem uma questão de dividir. Falam assim, olha, ele fez críticas, repetiu algumas críticas em relação justamente a Fachin, ao Código de Ética, ao Código de Conduta,
Mas o que fica muito mais claro é que eles acham que é uma atenção maior em relação a André Mendonça. Por outro lado, as pessoas mais próximas de Mendonça dizem o seguinte, que essa crítica a Mendonça não é a Mendonça. Eles voltam a insistir de uma questão de Gilmar Mendes com o próprio inquérito, com o próprio caso Master. E aí, como disse o Recondo aqui, deixando ali umas pistas pelo caminho, alguns gatilhos para, eventualmente, no futuro, todo esse procedimento ser contestado. Os colegas do Poder 360 fizeram uma compilação de entrevistas concedidas pelo decano do STF nos últimos 3 meses. Eles puseram como ponto de partida o mês de maio. Se eu me recordo exatamente do que foi publicado, não consegui pôr na minha tela do meu computador agora, senão eu peço perdão aos colegas jornalistas, foram 11 entrevistas a diversos órgãos de imprensa, a diversos, digamos, plataformas de mídia, no streaming, imprensa convencional, tradicional, também aqui para a CNN Brasil, entre outros órgãos. E agora culminou com essa participação no tradicional programa da TV Cultura, o Roda Viva. O que ele conseguiu até agora? Olha, William, ele conseguiu comprometer qualquer tentativa de recuperação da credibilidade do Supremo Tribunal Federal, pelo menos no curto prazo, porque ele se deu o direito de fazer críticas públicas em ambientes de imprensa. Você lembrou dos embates do Mensalão? Eram horríveis, inclusive com ele. Entre ele, mas também Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, todo mundo ali se ofendeu. Mas se dava ali no plenário do STF e era uma discussão jurídica, até de temperamento. O que nós estamos assistindo agora ao Gilmar Mendes, e fico me perguntando, talvez o Recondo conheça há mais tempo, vai poder nos ajudar, qual é o objetivo? Porque na comunicação, quando a pessoa resolve dar uma entrevista, ainda mais uma autoridade, a primeira coisa que você pergunta é o seguinte, tá, mas qual é o objetivo? O que você quer com essa entrevista? O que ele quer com essa entrevista? Ele quer colocar os seus colegas no seu devido lugar, aquele que ele acha onde eles têm que estar, o André Mendonça, o Edson Fachin com seu debate infantil, o Cássio Nunes Marques, sem poder, visto da visão do Gilmar Mendes, para tomar decisões à frente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque, assim, ou é isso, ou você quer fragilizar o Supremo como a última palavra numa eleição, no ano eleitoral, de uma eleição super polarizada, em que você está, inclusive, tirando a retaguarda da justiça eleitoral, porque você está questionando decisões. Nós questionamos a decisão do ministro Cássio Nunes Marques aqui, vamos lembrar. Mas aqui não é uma questão apenas de opinião, né, ou de análise política. Ele é um juiz da Suprema Corte. Então, eu fico me perguntando assim, qual o objetivo? É um objetivo pessoal? Ele está querendo demonstrar mais poder dele, pelo tempo que ele tem, pela leitura que ele faz de Brasil? Eu não consigo entender qual é o objetivo dele. Recondo, você consegue? A Thaís deixou um monte de perguntas aqui difíceis. Eu vou resumi-las. Quando alguém dá uma entrevista, ele quer o quê? William, eu até começaria, Thaís, por uma outra pergunta também. E eu imagino que quem devesse estar naquele Roda Viva ontem fosse o ministro Fachin, falando pelo tribunal. E é claro que a gente sempre vai se perguntar se o ministro do Supremo, como juiz que deveria dar entrevistas. Nós temos no Brasil essa tradição. Nós mesmos, né, William, fizemos várias entrevistas com o ministro Gilmar Mendes. No Roda Viva, se a gente não quer que o ministro conceda entrevista e conteste o mero fato de dar entrevista, talvez a primeira pergunta devesse ser essa: por que o senhor está aqui para dar entrevista, se o senhor é juiz? Mas, enfim, primeiro ponto, eu acho, o ministro Fachin deveria estar nesse programa falando e pontuando a sua visão de Supremo e falando como presidente do Supremo que marcando essa posição. Não fazendo isso, abre espaço para o ministro Gilmar Mendes, que ocupa os espaços. Nós sabemos que no poder, como não existe vácuo, alguém vai ocupar esse espaço. O ministro Gilmar Mendes faz isso muito bem. E ele está fazendo isso. E eu acho que tem uma questão acoplada a isso, Thaís, que em certo momento, o Supremo ficou sem defesa. E alguns ministros começaram a ver isso, que o tribunal estava indefeso diante dos problemas que estavam acontecendo. Não para menos, o ministro
Flávio Dino saiu e fez declarações, propostas de reforma do judiciário, deu várias decisões que foram contestadas depois, decisões polêmicas, avançadas em certos assuntos, e agora o ministro Gilmar Mendes faz isso também. Então, me parece que o objetivo também é se colocar diante disso para ser um porta-voz do Supremo. E aí eu discordo de um ponto, não como decano. O ministro Gilmar Mendes dava entrevistas com frequência, mesmo não sendo decano. Essa é uma característica própria do ministro Gilmar. E aí um outro objetivo, Thaís, aí para não parecer novamente naive, eu acho que é sim minar um pouco e equilibrar o jogo na turma. Tentar equilibrar o jogo na turma. Muito se fala agora de que existe um novo equilíbrio de forças na turma da qual ele faz parte, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro André Mendonça está ganhando força. Uma nova equação, um novo equilíbrio de forças dentro do Supremo. Isso é conjuntural, meramente conjuntural. Tem 2 processos que estão na mão do ministro André Mendonça, do caso do INSS e Banco Master, que causam, claro, um desequilíbrio e uma importância maior para ele. Mas isso é meramente conjuntural. E o Supremo não admite ministros que apareçam muito mais do que os outros. Apareçam não no sentido de vedetismo, nada disso, mas de ter um poder que se sobressaia. Acaba que eles se equalizam de alguma forma. Acho que o ministro Gilmar Mendes também está fazendo isso. E tentando conter o que ele fala, né, dessa empolgação com a investigação, que pode, lá na frente, gerar algum tipo de vício. Se me permite, William, só para adicionar um ponto da entrevista, que eu tenho visto a percepção de que o ministro Gilmar Mendes fez críticas muito severas ao ministro Fachin. E quando a gente estava lá no programa, tentou-se adjetivar, inclusive, essa relação, ou tentou-se colocar na boca do ministro Gilmar Mendes algum adjetivo em relação ao ministro Fachin, ele rechaçou e ainda disse, ele é meu amigo. E mais, nesses intervalos, com a sua censura, inclusive, William, de não poder discutir essas coisas no intervalo, mas ficou muito claro que um código de conduta vai ser aprovado em algum momento. O problema, ele repetiu, o problema é o momento em que foi proposto o código de conduta e a forma como foi feita. De resto, as negociações já começam a ser feitas, ele pacificou um pouco mais a relação com o Edson Fachin, mesmo repetindo essas críticas ontem, mas eu acho que o que ele tentou evitar em vários momentos já demonstra um novo momento nessa relação. E a minha aposta aqui é de que em algum momento, lá no ano que vem, a gente vai ver esse código de conduta aprovado. Talvez menor do que nós gostaríamos, mas alguma coisa deve ser aprovada. Então, William, só para fechar aqui, eu acho que a minha leitura tem fundamento, porque é uma disputa de poder e de influência, né, Recondo? Acho que é isso que você está trazendo aqui. E aí sim, talvez o papel de decano pese, porque o André Mendonça, além de ser muito mais jovem, é novato na corte e por uma coincidência, acabou ficando com os 2 casos mais emblemáticos hoje do país, que são a investigação do Master e a investigação do INSS. O último ponto que eu quero colocar aqui, que é uma disputa de poder e influência, nesse todo o contexto que você coloca, que a gente modera, né, e baixa um pouco a bola da briga, que é o fato de, pela primeira vez na história, nós termos 2 ministros do Supremo envolvidos no escândalo. Essa eu acho que é a novidade. E exercer poder e influência, tentar ocupar espaços, não vai apagar essa realidade. Colegas do Gilmar Mendes, professores de Direito Constitucional na Alemanha, provavelmente diriam para ele o seguinte, ele estudou na Alemanha, ele gosta desses provérbios alemães. Diante da deterioração, para falar de forma diplomática, da imagem do Supremo recente, o que o Gilmar Mendes faz em alemão chama-se Flucht nach vorne. Em traduzido, é pular e atacar pulando para frente, porque para trás não dá.